Desesperada e abandonada, suas preces foram ouvidas. O amor de um demônio foi revelado em 7 dias. Maria, a enfermeira de coração enorme, caminhava pelos corredores do Hospital de Santa Luzia com um peso no peito. As paredes brancas, que costumavam acolher risos e sorrisos, agora só pareciam refletir sua triste realidade. Carlos, seu noivo, a deixou por um sonho distante em São Paulo, e Maria se sentia como um barquinho à deriva em um mar de solidão. Ela olhava para o lado e tudo que via eram lembranças, como fotografias antigas coladas na memória. O cheiro do café fresco da cantina não trazia mais um sorriso, mas uma lágrima prestes a cair. Então, numa noite qualquer, enquanto as estrelas brilhavam como diamantes lá fora, ela se aproximou da janela e fez uma prece sincera, desejando um amor verdadeiro, alguém que finalmente a visse além de suas limitações. São 7 dias, pensou, enquanto o desespero a abraçava como um cobertor pesado. O tempo parecia congelar em sua alma, e a esperança se tornava frágil como uma pétala ao vento. No 7º dia, enquanto cuidava de um paciente crítico, uma presença estranha a envolveu. Dante entrou no hospital como um trovão em um céu sereno. Seu olhar, sombrio e penetrante, cortou o ar ao redor dele, e Maria não conseguiu desviar o olhar. Uma mistura de medo e atração pulsava entre eles. Enquanto outros sussurravam sobre seu passado misterioso, Maria sentiu uma conexão inexplicável, como se seu coração soubesse antes da razão. As ruas de Santa Luzia, com seu clima de interior e tradição familiar, agora eram palco de algo proibido. O amor nasceu entre olhares furtivos e pequenas conversas durante as visitas diárias ao hospital. Contudo, o carinho que crescia entre eles também trazia o peso de olhares julgadores. Os pensamentos de sua família, de sua cidade, pareciam sussurrar que aquele amor era um erro, um capricho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo, sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A chama entre Maria e Dante se intensificou quando ela descobriu seus poderes. Era um mundo além do comum, e juntos enfrentaram as injustiças de Santa Luzia, armados com amor e coragem. Mas o amor tinha um preço. Um escândalo local surgiu, fazendo Dante ser visto como alguém perigoso, e Maria se viu dividida entre o amor e a lealdade à sua família. O peso das expectativas parecia sufocá-la, enquanto sussurros a seguiam por onde ia. O dilema só aumentava. Uma verdade estava prestes a vir à tona sobre o passado de Dante, algo que poderia mudar tudo. Com o coração acelerado e a mente em tumulto, Maria se perguntava: será que o amor sobreviveria ao peso do preconceito, ou seria necessário sacrificar o que mais amava? A noite estava silenciosa, mas dentro dela uma tempestade se formava. O futuro a aguardava, cheio de promessas e incertezas, e tudo o que podia fazer era esperar pelo próximo capítulo dessa história que já começava a ser escrita com tintas de amor e dor. Maria não sabia como continuar. O brilho de Dante a atraía como um ímã, mas o que estava por vir a deixava inquieta. As lembranças de Carlos assombravam sua mente. Como poderia amar novamente? Aquela luta entre a razão e a paixão parecia interminável, uma batalha silenciosa que a consumia a cada passo. Certa tarde, enquanto organizava os medicamentos na enfermaria, Maria percebeu Dante ao longe. Ele conversava com um colega de profissão, mas o olhar dele rapidamente encontrou o dela. A conexão foi instantânea, como se tudo ao redor desaparecesse. Dante sorriu e ela sentiu seu coração acelerar. O desejo e o medo eram visíveis em cada compartilhamento de olhares. Naqueles breves instantes, ela se lembrou da intensidade do amor que havia sentido uma vez. A coragem dela começou a se reacender, mas a sombra dos rumores pairava como uma nuvem sobre a cabeça. Maria decidiu que poderia reagir. Na próxima visita ao hospital, queria saber mais sobre o passado de Dante que todos na cidade pareciam conhecer.
Algo dentro dela instigava a desvendar a verdade, a tocar nesse lado obscuro da história de seu amado. Afinal, ele não era apenas um demônio, era também um ser humano com anseios, medos e sonhos. Naquela mesma noite, Maria se preparou mentalmente. Ao invés de olhar para o lado negativo, decidiu que enfrentaria os desafios. Com a determinação pulsando em seu peito, dirigiu-se à casa de Dante, um velho casarão com janelas grandes, que parecia ter muitas histórias a contar. A cada passo, sua coragem crescia. Dante a recebeu com um olhar de surpresa e alívio. A tensão desapareceu momentaneamente, substituída por um caloroso abraço. Maria enxergou um lado novo dele, mais vulnerável. Quando se afastaram, ela falou: Dante, precisamos conversar. Eu quero entender quem você realmente é. Os olhos dele brilharam com gratidão, como se esperasse por essa pergunta. Em vez de responder imediatamente, ele levou Maria até o jardim. A lua iluminava o espaço e as flores exalavam um perfume inebriante. Era ali, cercados pela natureza, que Dante abriu o coração. Eu não sou o homem que você pensa, Maria. Meu passado é sombrio e as coisas que eu fiz podem te assombrar. A cidade me vê como um monstro, mas eu sou apenas um homem tentando ser melhor. A voz dele tremia e Maria sentiu uma onda de empatia. Cada palavra parecia carregada de dor e arrependimento. Mas eu escolhi um caminho diferente, continuou. Estar perto de você me mudou. Sua luz trouxe esperança para minha escuridão. As palavras doberam na alma de Maria como um eco doce em meio à sua confusão. Ela queria acreditar nas promessas de amor, mas a dúvida persistia. Como aceitar alguém com um passado tão pesado? A pergunta a atormentava e a ansiedade começou a se acumular novamente. Enquanto Dante falava, a cidade ao longe parecia flutuar entre fogos de artifício e risadas, uma celebração que contrastava com a gravidade do que eles enfrentavam. Maria fechou os olhos e respirou fundo, precisando de um momento para processar tudo. E então, a verdade que poderia mudar o rumo de sua história estava prestes a ser revelada. Uma batida repentina ecoou na porta do casarão, interrompendo o momento. Os dois se entreolharam, o coração acelerado. A visita não poderia ser nada bom, e os olhos de Dante cravaram-se nos dela, trazendo de volta o medo que Maria pensava ter deixado para trás. Quem será? Sussurrou ela, enquanto a expectativa e a incerteza envolviam. O futuro que tanto temia e desejava estava prestes a se desenrolar diante dela. E com isso, um novo mistério começava a se formar. O silêncio pesado que se seguiu à batida na porta parecia cortar o ar, enquanto Maria e Dante trocavam olhares nervosos. A atmosfera acendeu a dúvida que já lhe consumia. O que estaria prestes a acontecer? O último vestígio de coragem que Maria havia reunido estava prestes a ser testado novamente. Dante respirou fundo, levando uma mão ao peito, como se acalmasse o próprio coração. «Fique atrás de mim», pediu, a voz baixa e firme. Maria obedeceu, um turbilhão de emoções rodopiando dentro dela. Ela estava ali, prestes a descobrir mais sobre o homem que havia começado a ocupar o seu pensamento, mas agora se via frente a um medo que não conseguiria ignorar. A batida se repetiu, mais insistente. Maria sentiu as mãos suarem, nunca imaginou que a busca por respostas poderia trazer consigo tanto pânico. E se aquele visitante fosse alguém que trouxesse más notícias? A porta se abriu lentamente e um homem robusto apareceu no limiar. Seu olhar fixo em Dante carregava uma expressão que misturava ressentimento e desconfiança. «Precisamos conversar», disse o visitante, a voz grave ecoando no espaço silencioso. «Davi», Dante respondeu, já sabendo quem era. O nervosismo dele era palpável, e Maria olhou de um para o outro, percebendo que havia uma história que se estendia muito além do que ele havia revelado. A tensão era eletrizante, quase instigante. Davi cruzou os braços e continuou. «Você não pode simplesmente ignorar o seu passado. Eles estão falando sobre você, Dante, e enquanto você se foca em se redimir, o resto da cidade não esquece». As palavras cortaram Maria como uma faca.
Uma parte de si desejava que Dante se defendesse, que dissesse que nada era como todos pensavam, mas a outra parte queria ouvir a verdade que talvez não estivesse pronta para descobrir. O que Dante havia feito para ser tratado daquela forma? O que exatamente o afastava da aceitação? Dante olhou para Maria buscando o conforto dela. Eu não escapei dos meus erros, Davi. Estou lutando todos os dias. A Maria, ela tem sido minha luz nesse caminho escuro. Mas o tom de Davi não amoleceu. E se ela descobrir algo que a faça te deixar, você não pode colocar sua vida nas mãos dela assim. Você está apenas adiando o inevitável. O desespero na voz de Davi fez Maria sentir um aperto no coração. Ela queria confiar em Dante, antever o futuro com ele, mas as sombras do passado estavam lançando uma sombra escura sobre seus sonhos. Deixe-a fora disso, Davi, Dante gritou, a frustração transbordando. Ela não tem culpa e não merece o que está acontecendo. Maria, movida por um impulso, se adiantou. Eu preciso saber a verdade. O que aconteceu com você, Dante? Davi tem razão. Eu não quero ser apenas uma fuga para você. Dante fechou os olhos como se lutasse contra uma tempestade interna. Eu não sei se estou pronto para compartilhar tudo isso. Não é segurando minha mão que as sombras vão embora. Mas você nunca estará pronto, não é? Maria insistiu, seu pulso acelerado. A única maneira de seguir em frente é enfrentando o que está atrás. Nós dois precisamos disso. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez havia algo diferente no ar. Um desejo profundo de verdade pairava sobre eles. Dante estava prestes a abrir a boca quando os passos apressados de alguém chamaram a atenção. Uma mulher se aproximou, seus olhos exaustos, como se carregassem o peso do mundo. Desculpem o atraso, mas eu tenho algo a dizer a vocês. Maria olhou para Dante e um ponto de não retorno se formou entre eles. Ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, e no fundo, a esperança começava a florescer. Talvez aquela noite revelasse não apenas a verdade, mas também uma nova chance para o amor que tanto desejava. O que seria aquilo? Enquanto a mulher se aproximava, Maria sentia seu coração bater mais forte. O mistério estava perto de ser solucionado. E com isso, a expectativa crescia. A mulher parou à porta, seu rosto pálido, iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelo corredor. Os olhos dela transbordavam preocupações, como se cada lágrima contivesse um pedaço da verdade que tanto buscavam. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto a estranha dizia: "O que vou revelar agora pode mudar tudo." Dante fez uma expressão que misturava preocupação e alívio. "Você realmente veio", murmurou, quase para si mesmo. "Eu não tinha escolha", a mulher respondeu. "A cidade inteira está falando sobre você, Dante, e o segredo que carrega é mais profundo do que você imagina. Maria, você precisa estar preparada." Maria deu um passo à frente, a curiosidade a levando mais perto daquela mulher. "Preparada para quê? O que você sabe sobre ele?" Davi, que até então permanecera em silêncio, interveio. "Você não entende o que isso pode acarretar. Revelações assim têm um preço", afirmou, atenção em sua voz quase palpável. A mulher respirou fundo, sua voz tremendo ao falar. "A verdade é que o passado de Dante não é apenas uma questão de erros e arrependimentos. Ele está ligado a algo muito maior, algo que pode colocá-lo em risco e a todos ao seu redor." Os olhos de Maria se arregalaram. "Do que você está falando? O que há por trás de tudo isso?" Dante parecia cada vez mais angustiado. Ele olhava para a mulher e havia medo em seu olhar. "Por favor, não faça isso", pediu, sua voz baixa. Aquela imploração trouxe um silêncio pesado, e Maria sentiu seu coração acelerar. "Você tem que saber, Dante. Se você quiser realmente se libertar, precisa encarar isso de frente. E Maria estará ao seu lado, se você permitir." O olhar de Maria girou entre os dois homens, a ansiedade crescendo dentro de si. "Então, o que eu não sei?" Sua voz estava firme, mas as mãos tremiam. A mulher hesitou, como se as palavras estivessem grudadas em sua garganta. Finalmente, ela disse: "Vocês não têm ideia de quão profundamente as ações de Dante afetaram sua vida e a vida dos outros. Ele está conectado a algo que remonta ao passado de nossa cidade. E essas pessoas não o perdoaram por isso. Ele foi marcado." Dante fechou os olhos, um peso lhe caindo sobre os ombros. Maria pôde sentir a tristeza dele flutuar no ar.
Desejei que tudo isso nunca tivesse acontecido. Eu só queria poder começar de novo, ele confessou, a vulnerabilidade exposta em sua voz. E então, a mulher falou de novo, desta vez mais firme. Mas você pode, Dante. Existe uma possibilidade, uma chance de redenção. Mas vocês precisam decidir juntos, se Maria está disposta a enfrentar isso. O choque e o desespero inundaram Maria. O que eu tenho que fazer? O que precisa ser enfrentado? A confusão a envolvia como um nevoeiro denso, e a incerteza a deixava tensa. Você terá que ouvir a verdade sobre o passado dele, sobre o que realmente aconteceu, e mais importante, sobre o que ainda pode acontecer, disse a mulher, agora com um brilho decidido nos olhos. Dante a encarou, a angústia em seu olhar se misturava com um pedido silencioso por compreensão. Maria começou a sentir que aquele momento poderia definir tudo. Eu quero saber, se estivermos juntos, nada poderá nos separar. Estamos nesse caminho juntos, não estamos? A mulher assentiu. Então, é hora de confrontar seus medos. É hora de quebrar as correntes do seu passado, Dante. Maria sentia a adrenalina tomar conta dela. O que estava prestes a acontecer parecia maior do que imaginara. E em meio ao desespero, surgiu uma chama de esperança. Poderiam eles reconstruir os laços enfraquecidos? Estavam eles preparados para encarar a verdade, não importa quão sombria? Quando Maria olhou nos olhos de Dante, um impulso incontrolável a envolveu. Precisamos fazer isso, sussurrou, determinada. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova batida na porta quebrou o momento. Todos se viraram, e a sensação de que algo mais estava vindo tornou-se inegável. O que mais poderia acontecer naquelas horas decisivas? A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que mais estava reservado para eles? O som da batida ecoou pelo corredor, como um trovão distante, raspando memórias reprimidas nas profundezas da mente de Dante. Ele olhou para a mulher à sua frente, a expressão dela uma mescla de paz e pavor. Maria sentiu seu coração bater mais rápido, uma tempestade de sensações tumultuando seu peito. O ar pesado parecia que poderia ser cortado com a mais leve das lâminas. Davi, já alarmado, caminhou para a porta, mas Dante o segurou pelo braço. Espere, o que se esconde do lado de fora pode ser mais perigoso do que você imagina, disse, com um tom de alerta que quase a fez tremer. Mas não podemos ignorar, Davi retrucou, sua voz quase um sussurro. O que está lá fora pode ser parte do que precisamos enfrentar. Uma verdade, a mulher exclamou, sua voz determinada quebrando a tensão. Contudo, não podemos descuidar do que temos até agora. Maria, você precisa estar disposta a olhar não só para Dante, mas para tudo o que isso representa. Maria assentiu, sentindo a força da afirmação pulsar dentro dela. Eu estou pronta. Se a verdade é o que precisamos, então vamos enfrentá-la juntos. A batida na porta soou novamente, lenta. Parecia que alguém estava hesitando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O olhar de Dante alternava entre o medo e a esperança. Aquilo que poderia vir atrás da porta poderia ser a resposta para seus pesadelos e desejos. Davi finalmente abriu a porta. Uma lufada de vento frio entrou, trazendo uma sensação de urgência. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Seus olhos pareciam antigos, como se carregassem histórias de séculos. Ela tinha um ar de mistério, um charme sombrio que a cercava. Todos sentiram que ali havia mais do que podia ser dito. Eu ouvi a conversa, ela começou, sua voz soando como um eco de tempestuosos oceanos. E vocês não podem se esconder da verdade. Dante, seus erros não morrerão na neblina do tempo. Eles estão aqui, como sombras a te seguir. Dante engoliu em seco, as palavras da mulher cravando-se nele como um espinho. Maria observou enquanto ele lutava contra uma torrente de emoções. O que você sabe sobre mim? Ele questionou. A verdade que você teme saber. O que você fez no passado não foi apenas uma escolha, mas um pacto. E este pacto tem um preço que você ainda não pagou, ela disse, fazendo com que o sangue de Maria gelasse. A conexão entre o que ela dizia e a expressão de Dante era instantânea e aterrorizante. Um pacto, Maria repetiu, a confusão se somando ao medo. Do que você está falando? Da destruição e da escuridão. A mulher respondeu, seu olhar se fixando em Maria. Dante não só feriu a si mesmo, mas arrastou outros com ele. E a cidade está prestes a pagar o preço. Essas palavras pareciam ecoar na mente de Maria.
Seu coração ainda pulsava forte, mas agora suas emoções estavam em uma montanha russa. Existiria mesmo uma maneira de resgatar Dante e a si mesma desse abismo? Dante respirou fundo, tomando coragem. Me diga como posso corrigir isso, ele pediu, a determinação começando a se formar em seu olhar. Você terá que enfrentar seu passado de frente, ir até o fundo dele e quebrar o pacto que você fez. Só assim poderá se libertar e salvar aqueles que amam, a mulher disse. E pela primeira vez, Maria viu uma luz pulsar na esperança de Dante. Mas antes que pudessem formular um plano, o vento soprou mais forte e um grito distante atravessou a noite. Um grito de alguém em desespero. Todos se viraram e Maria sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Ela perguntou. É a cidade se levantando, a mulher respondeu, seu olhar sombrio. Você terá menos tempo do que imagina. Precisam agir rapidamente. A hora da decisão está próxima. E com isso, a tensão no ar aumentou ainda mais. O passado de Dante era um fardo pesado, mas o que significava para eles como um casal? Maria ficou parada, a pergunta reverberando em sua mente, enquanto se preparava para o que estava por vir. Afinal, a resposta ainda estava escondida, mas a noite estava chegando. O grito ecoou na noite como um lamento perdido, e Maria quase desejou que aquilo não fosse verdade. O olhar de Dante contemporizava entre a determinação e o desespero, enquanto Davi parecia pronto para correr em direção à origem do som. Mas a mulher enigmática o segurou com firmeza. Não é lá fora que precisam ir agora, disse ela. Sua voz, embora suave, tinha um peso que fez o coração de Maria acelerar. O verdadeiro terror está dentro de vocês. O que ocorreu no passado está prestes a se manifestar de forma catastrófica se não forem rápidos. Mas o grito? Davi começou a protestar, mas Maria o interrompeu. Ele pode estar em perigo, não podemos deixá-lo lá fora. Você precisa entender que as escolhas de Dante afetaram não apenas a ele, mas a todos ao seu redor, a mulher insistiu, sem soltar Davi. Vocês precisam desvendar os mistérios que os cercam antes de se arriscarem a enfrentar o que está acontecendo lá fora. As palavras ressoaram como um eco na mente de Maria. Cada momento que passava parecia pesar como uma âncora. Ela olhou para Dante e viu a luta em seus olhos. Ele estava claro que, se desejasse, não poderia ignorar o passado, mesmo que desejasse ardentear-te. Que pacto foi esse? Maria perguntou, sua voz falhando com a intensidade da pergunta. Um misto de medo e esperança surgia dentro dela, testando seus limites. Os olhos da mulher brilharam ao se fixar em Dante. Um pacto feito em busca de poder e controle. Com isso, ele liberou forças ocultas que agora lançam sombras sobre a cidade. Olha ao redor. Tudo está interligado. Dante hesitou, suas feições revelando a dor de lembranças há muito enterradas. Eu nunca soube que seria assim. Eu só queria proteger quem amava. A mulher balançou a cabeça. A compaixão em seu olhar era genuína. Às vezes, tentar proteger pode ferir ainda mais. E as sombras que você trouxe se alimentam disso. É a hora de quebrar o ciclo, Dante. Transforme a dor em algo maior. A tensão crescia como um furacão dentro do cômodo. Davi tomou uma respiração profunda, finalmente soltando o braço da mulher. Então, que escolha precisamos fazer? O que precisamos descobrir? Vocês devem buscar os fragmentos do pacto, disse a mulher. Os locais que Dante viveu antes de vir aqui. O que ele deixou para trás. Revejam cada pedaço da sua história e desvendam cada dor. E uma vez que fizerem isso, poderão finalmente entender o que é necessário para quebrá-lo. A adrenalina surgiu nas veias de Maria. Um desafio, um caminho tortuoso pela frente. Mas a determinação tomou conta dela. Não temos tempo a perder, Dante. Vamos fazer isso. Não apenas por você, mas por todos. Ele a olhou com um misto de gratidão e desespero. Mas e o que estão gritando lá fora? O que está acontecendo com a cidade? A cidade só será resgatada ao quebrar os laços que envolvem o seu passado. O tempo não é um aliado, e em cada segundo que passa, o peso desses erros se acumula. Cada local revelará um pedaço que poderá consertar essa tragédia. Com um impulso de coragem, Maria olhou para a mulher e perguntou: Você pode nos guiar?
nos ajudar a entender tudo isso? A mulher hesitou, e por um momento a escuridão em seu olhar pareceu se dissipar, revelando uma luz em meio ao caos. Posso guiá-los, mas o percurso será repleto de dureza e dor. E lembrem-se, a verdade muitas vezes é mais doída do que a ilusão. A atmosfera no cômodo mudou. O vento do lado de fora continuava a soprar, mas agora havia uma faísca de esperança. Enquanto se preparavam para a jornada que determinaria o destino deles e da cidade, um novo grito distante se fez ouvir, mais intenso e desesperado. Maria segurou a mão de Dante, sentindo seu coração acelerado pulsar junto ao dele. A urgência estava no ar. O que mais estava por vir? Dante virou-se para ela, com um olhar cheio de dúvida. E se não conseguirmos, Maria? E se isso for impossível? A única coisa impossível é não tentar. E com isso, eles avançaram, prontos para enfrentar seus demônios, enquanto a cidade aguardava por uma resposta que pairava nas sombras. Maria sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada passo que davam em direção ao desconhecido parecia carregar um universo de expectativas. A mulher enigmática os guiava, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia ultrapassar o tempo. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro de chuva iminente e a tensão de algo prestes a acontecer. Precisamos ir ao primeiro lugar, disse a mulher com a voz firme. O lugar onde o pacto foi selado, a casa de Dante. Os três começaram a se mover, enquanto o eco da cidade se tornava mais intenso, gritos de agonia misturando-se a soluços distantes. Cada passo trazia uma sensação de inevitabilidade. Maria apertou a mão de Dante, sentindo a pulsação de seu coração ansioso. Ele parecia se debater entre o querer e o temer. Dante, você está bem? Maria perguntou, preocupada. Estou, eu acho, ele respondia, mas a dúvida nas suas palavras ecoava como um lamento. Só não sei o que essa jornada vai trazer, e se as lembranças forem mais dolorosas do que o que está acontecendo lá fora. Precisamos disso, Davi insistiu, acelerando o passo. A dor é parte do processo. Vamos em frente. Caminhar pela cidade cerrada em silêncio enquanto os gritos ecoavam tornava a situação ainda mais surreal. Maria olhava ao redor, cada rosto pálido e assustado dos transeuntes refletindo a mesma preocupação. Eldorado não era mais a cidade vibrante que conhecera, era uma sombra do que havia sido. Ao chegarem na antiga casa de Dante, um frio gélido tomou conta deles. O edifício, uma construção de madeira antiga, parecia ressoar as tristezas do passado. As janelas eram como olhos fechados, guardando segredos, e a porta rangia ao ser empurrada, como um lamento de memórias reprimidas. É aqui, disse Dante, seu olhar preso na porta que acabava de abrir, revelando um corredor escuro. Aqui tudo começou. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O espaço estava envolto em uma penumbra quase palpável, como se o ar estivesse carregado com aquela história não contada. Olhando para Dante, ela viu um homem lutando entre os fantasmas do que foi e a realidade do que ainda estava por vir. Precisamos encontrar o que ficou aqui, plantou a mulher com firmeza. O pacto está escondido entre as paredes. Maria deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Dante, você se lembra de algo que poderia nos ajudar? Algum objeto, algum lugar específico? Um flash de lembrança cruzou o rosto de Dante. Havia um caderno, algo que escrevi sobre os meus sentimentos, as escolhas que fiz. Pode estar no meu quarto. O trio subiu as escadas rangendo. Cada degrau parecia um desafio, uma promissora catástrofe escondida nas raízes de Dante. Quando chegaram na porta do quarto, todos pararam por um momento, respirando fundo juntos. Vamos juntos, não devemos nos afastar, Maria sussurrou antes de abrir a porta. Ao entrarem, a luz que entrava por uma janela quebrada iluminou o local empoeirado. O quarto estava quase tudo intocado, exceto por pilhas de papéis amarelados que pareciam ter décadas. Maria se aproximou da escrivaninha e começou a olhar. É aqui, Davi gritou, puxando um caderno que estava preso sobre uma pilha de livros. O sorriso em seu rosto desapareceu quando virou a capa. É isso? Dante avançou, seus olhos arregalados. Sim, é o meu caderno, os fragmentos do meu passado, tudo que me levou a esse momento.
Em uma fração de segundos, como uma tempestade prestes a se abater, o caderno se abriu, revelando uma história que poderia mudar tudo. Maria sentiu a atmosfera elétrica no ar, como se o tempo tivesse parado. Essa pode ser a chave para nos salvar, murmurou, enquanto Dante tomava o caderno nas mãos trêmulas. Mas antes que pudessem avançar, um rugido distante cortou o silêncio, ecoando pela cidade novamente. Os gritos aumentavam, e Maria sabia que algo estava se aproximando, algo muito mais mortal do que haviam enfrentado. Vamos, Maria gritou. Precisamos saber o que está acontecendo lá fora. Não podemos nos deixar abater. Dante olhou para ela, a determinação iluminando seu olhar, mas a sombra do passado ainda o assombrava. E se o que descobrirmos colocar tudo em risco? Só vamos descobrir se seguirmos em frente, disse Davi, já se movendo em direção à porta. A verdade nos libertará. Ao saírem da casa, Maria sentiu que o verdadeiro terror os aguardava. Mas havia uma centelha de esperança, uma promessa de que juntos poderiam desvendar os mistérios que até então pareciam insuperáveis. E enquanto a cidade clamava, uma euforia misturada com medo tomou conta deles, como um presságio de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais o futuro guardava? O vento cortava a noite como uma faca, trazendo consigo o som ensurdecedor de gritos e desespero. Maria, Davi e Dante saíram da casa como se tivessem sido empurrados por uma força invisível. O coração de Maria pulsava rápido, seus olhos varrendo a cena caótica à sua frente. A cidade estava em chamas, prédios em ruínas e pessoas correndo sem destino, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Precisamos nos afastar daqui, gritou Davi, puxando Maria pelo braço. Dante hesitava, ainda segurando o caderno contra o peito. Calma, precisamos entender o que está acontecendo. Maria olhou bem nos olhos de Dante. Ali estava um homem dividido entre a vontade de descobrir seu passado e o medo do que isso poderia significar. Com um gesto familiar, ela pegou sua mão, transmitindo força. Dante, nós estamos juntos, vamos descobrir a verdade. Diante deles, uma figura encapuzada surgiu na penumbra, iluminada por um relâmpago que cortou o céu. O coração de Maria disparou. Quem é você? Ela perguntou, sua voz tremendo, mas decidida. Um heraldo de uma verdade oculta, a figura respondeu com uma voz profunda. Dante, você não pode escapar do que fez. O pacto que você selou ainda está vivo e clama por justiça. Os amigos se entreolharam, a compreensão atingindo-os como uma onda. Que pacto? Perguntou Davi, seu rosto pálido. O que está acontecendo com a cidade? A figura se moveu lentamente, avançando até Dante. Você se lembra da noite em que tudo começou, da escolha que fez? Eldorado não é apenas uma cidade, é um eco do seu passado. Dante, com a respiração suspensa, começou a recordar fragmentos daquilo que tentava esquecer. O medo e o arrependimento tomaram conta dele. Eu não queria que isso acontecesse. As lágrimas brotaram de seus olhos, sombras de uma dor que ameaçava consumi-lo. Você não pode apagar suas escolhas, Dante, a figura disse com um tom de traiçoeira condenação. A cidade e seu povo pagaram o preço. Agora cabe a você decidir o que fazer a seguir. Uma nova onda de gritos invadiu o ar, fazendo Maria estremecer. Precisamos de respostas e rápido! Ela olhou para Dante que, mesmo em sua dor, encontrava um fio de resolução. Vamos descobrir a verdade que o caderno guarda. Ele é a chave. Davi já estava agindo, puxando Dante para mais perto de si. Vamos, o que você escreveu pode ser a única coisa que pode nos ajudar agora. Enquanto o trio corria pelas ruas devastadas, a figura encapuzada o seguiu com o olhar. O peso do destino parecia pesado sobre seus ombros, mas Maria sentiu uma chama de esperança se acendendo dentro dela. Era como se cada passo fosse uma afirmação de que eles poderiam mudar as coisas. Ao chegarem em um antigo ponto de encontro, um centro comunitário que uma vez fora vibrante, encontraram um mural que narrava a história de Eldorado. Imagens de festa e união misturavam-se a retratos de tristeza e desespero. Diante daquela cena, o caderno tremulava nas mãos de Dante. Meus sentimentos,
tudo que escrevi antes de tomar aquela decisão, ele murmurou, enquanto os olhos se encheram de determinação. Pode haver algo aqui que eu não percebi. Os três se acomodaram para estudar as páginas, mas a distância dos ecos de gritos crescia e tomava formas mais sombrias. Algo que havia sido enterrado começava a retornar à superfície, e um aviso ecoou em suas mentes. Eles estavam sendo observados. Dante, seja forte, Maria disse, tentando dar coragem a ele. Podemos mudar o destino da cidade, podemos transformar essa dor em esperança. Naquele momento, uma luz estranha iluminou o moral, revelando uma mensagem oculta que todos pensaram ter desaparecido. Os corações aceleraram e, muito rapidamente, perceberam que o futuro poderia estar mais próximo do que divertidamente imaginavam. Mas antes que pudessem decifrar a mensagem, um tremor sacudiu a terra. O medo se apoderou deles novamente. É agora ou nunca, Davi gritou, enquanto o chão continuava a tremer. O que você vai fazer, Dante? O olhar de Dante era de temor e coragem, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Com o caderno em mãos, a verdade que não podia ser ignorada se afastava dele. O que escolheria revelar a seguir? Maria se sentia presa entre o passado e o futuro, a fita do destino de Dante se desenrolando em suas mãos. Enquanto a cidade novamente clamava, ela sabia que algo maior se aproximava. Estariam prontos para a tempestade que se avizinhava? Ela segurou a mão de Dante com mais força, sua voz firme. Vamos juntos descobrir o que o caderno contém. E assim, a história de redenção e condenação os aguardava, como um eco forte na escuridão. Da noite. O chão tremia sobre os pés deles, e a luz do mural piscava como se estivesse prestes a se apagar. Dante abriu o caderno e, com um movimento hesitante, começou a folhear as páginas. As palavras balançavam sobre suas mãos como se contivessem a essência de seu ser. Vê algo? Perguntou Davi, a voz entrecortada pela adrenalina. Preciso me concentrar. Não posso deixar o medo falar mais alto, respondeu Dante, a expressão tensa. Seu olhar se fixou em uma passagem sublinhada. Aqui, fala sobre um sacrifício, algo que eu teria que fazer para salvar a cidade. Maria se aproximou interessada. O que mais diz? Existe uma maneira de reverter isso tudo? Dante passava os dedos pelas palavras, cada letra parecendo consumir um pedaço de seu coragem. Diz que eu sou a chave, mas também sou a causa. Não posso apenas sair por aí sem enfrentar o que fiz. E se a resposta estiver em você, não no que está escrito? Maria disse, envolvendo a mão de Dante na sua. Talvez essa história não seja sobre o que você precisa fazer, mas sobre quem você precisa se tornar. O tremor aumentou e os gritos do povo lá fora se intensificaram. A figura encapuzada que havia os confrontado antes estava agora aos pés do centro comunitário, uma sombra que vigiava o trio. Os olhos de Dante se arregalaram ao encontrar os olhos da figura. Você sabe o que acontece se eu seguir adiante? A figura não respondeu, mas sua presença era como um decreto silencioso. Dante, Davi chamou, seus olhos se movendo entre o mural e a figura. Se você não agir logo, a cidade se perderá por completo. Mas e a minha vida? E o que pode acontecer comigo? O custo pode ser muito alto, Dante murmurou, sua voz quase um sussurro. Maria sentiu uma onda de compaixão. Dante, às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Se essa cidade é parte de você, então você deve ser parte dela. Essa é sua chance de fazer as coisas certas. Ele respirou fundo e sentiu o calor da mão de Maria entrelaçada com a sua. A pressão do momento pesava sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma luz começou a brilhar dentro dele. As memórias de sua infância, as risadas e as promessas feitas em dias ensolarados ressurgiram. Vou fazer isso por eles, disse, firme agora. Por Eldorado, estou pronto para enfrentar o que quer que venha. Davi acenou em aprovação, sua confiança sendo um suporte para Dante. Então, vamos descobrir o que precisamos fazer, juntos. A mensagem no mural começou a brilhar intensamente. As imagens de rostos conhecidos, de amores e alegrias, se misturaram ao caos em que a cidade se encontrava. Era como se os espíritos do passado estivessem chamando por justiça. Olha, Maria gritou, a luz está se intensificando, é como se estivesse esperando pela sua decisão, Dante. O tremor do chão se transformou em um pulsar rítmico, quase como o batimento de um coração. Ansioso.
Com cada batida, Dante foi sentindo que era parte do todo, cada parte da cidade vibrando junto com ele. O caderno começou a ressoar, sussurrando segredos de cura e esperança. Agora, o que está escrito? O que precisamos fazer para reverter isso tudo? Davi perguntou, desesperado. A luz tomou conta de tudo, e uma voz doce, quase etérea, ecoou do mural. Renovação exige dor, mas também liberdade. Um último sacrifício é necessário. Os olhos de Dante se arregalaram. Um sacrifício? Antes que pudesse absorver o significado, o chão se abriu sobre eles. Uma fenda surgiu, revelando um abismo profundo. Ele paralisou, seus instintos gritando para que ele não deslize. Mas a cidade, seu povo, estava em jogo. Dante, você deve decidir o que está disposto a dar, questionou a figura de capuz, sua voz ecoando como um trovão distante. A esperança, eu daria a esperança, ele se declarou, a determinação transmitida em cada palavra. A luz pulsou mais uma vez e, em um instante que parecia uma eternidade, ficou claro que suas palavras eram mais do que um desejo, eram uma promessa. E enquanto o abismo se abria ainda mais intensamente, um novo caminho de possibilidades se formou diante dele. Estariam eles prontos para a coragem que se aproximava? Maria, Davi, estamos juntos nisso, certo? Dante disse, a incerteza em sua voz sendo abafada pela união. Certo, responderam em uníssono, e juntos eles avançaram para o que poderia ser a última chance de mudança. Cada passo adiante era um chamado à ação. Poderiam, finalmente, enfrentar as consequências do passado e redefinir o futuro. Mas, à medida que se aproximavam do abismo, um grito estrondoso ecoou nas trevas. O que se desenrolaria a seguir? O abismo parecia engolir a luz enquanto Maria, Dante e Davi se preparavam para encarar o desconhecido. O chão tremeu sob seus pés e a cidade lá fora continuava a clamar por socorro. Está tudo bem, estamos juntos, murmurou Maria, segurando firme na mão de Dante. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, não estava sozinho. Dante respirou fundo. O que estou prestes a fazer vai afetar a todos, não apenas a mim. Sua voz tremia, mas havia uma força renovada em seu olhar. Por todos que sofreram por causa das minhas escolhas, este é o momento de corrigir o que está errado. Maria sentia seu coração pulsar com esperança e coragem. Se for preciso sacrificar algo para salvar Eldorado, faremos isso juntos. O amor nos torna mais forte. Davi assentiu, e a conexão entre eles se solidificava como um escudo contra o medo. A figura encapuzada observava, como quem sabe que o destino daqueles três poderia mudar não apenas suas vidas, mas todo o futuro da cidade. Uma escolha precisa ser feita, Dante. Não subestime o que está em jogo. As palavras pressionavam a atmosfera, e ele sabia que a decisão não era simples. Eu estou pronto. O que você deseja que eu faça? Dante perguntou, sentindo o peso da responsabilidade pesando em seus ombros. A figura apontou para o abismo. Para renascer, você deve mergulhar na escuridão de seu passado. Somente enfrentando as consequências de suas decisões, você pode libertar Eldorado. Mas tenha cuidado, um sacrifício não é isento de dor. Os ventos gélidos sopraram ao redor deles, e Dante sentiu a verdade daquela afirmação cravando-se em sua mente. Cada erro, cada ato impulsivo parecia dançar na sua memória, criando um turbilhão de arrependimento e culpa. E se essa dor for insuportável? Ele perguntou, a hesitação se esgueirando em sua voz. Então, você terá que encontrar a sua luz, respondeu a figura. Lembre-se de que amor é a força mais poderosa que existe. É ele que guiará seu caminho. Antes que pudesse pensar mais, Dante deu um passo à frente. O abismo agora parecia pulsar, como se estivesse esperando pelo seu sacrifício. Por todos que eu amei e que feri, me entrego à escuridão para iluminar o futuro. Maria prendeu a respiração, um misto de alívio e medo a envolvia. Nós vamos te apoiar, não importa o que aconteça, gritou, o desejo de conexão criando uma corrente invisível entre os três. Dante fechou os olhos e, naquele momento, sentiu um alinhamento profundo com a cidade que havia ignorado por tanto tempo.
Ele não estava apenas se entregando, mas unindo-se a cada lar, a cada pessoa que esquecia de sua própria humanidade. Enquanto ele se inclinava sobre o abismo, um brilho irrompeu de dentro dele. Calor, amor e a lembrança de todos os momentos bons que havia vivido. À medida que essa luz se intensificava, Maria e Davi permaneceram firmes, sentindo a energia que emanava de Dante. Vá, Dante, incentivou Davi, estamos com você. Então Dante se lançou para dentro do abismo. A escuridão o envolveu como uma correnteza fora de controle, mas a luz dentro dele crescia, transformando a dor em esperança. Em um instante, uma conexão se formou com Eldorado. Ele viu rostos, viu memórias, percebeu os erros e, acima de tudo, viu o amor que unia todos. De repente, a cidade era mais do que um lugar, era uma expansão dele mesmo. Ele se viu diante dos fantasmas do passado, confrontando aqueles que feriu, e sentiu suas lágrimas se misturarem com as suas. Desculpas não são suficientes, mas eu quero corrigir isso, pelo amor e pela felicidade que um dia florescerão novamente em Eldorado. A luz dentro dele explodiu, e um brilho radiante começou a invadir as sombras. O som dos gritos se transformou em um clamor de esperança. Quando Dante emergiu da escuridão, a cidade ao seu redor foi iluminada como um amanhecer dourado após uma longa noite. Maria e Davi chegaram mais perto dele, admirados. Eldorado se recuperará. Nós fizemos isso juntos, disse Maria, seu coração transbordando de alegria. A figura encapuzada estava agora iluminada por uma luz divina, mostrando que em cada passo Dante havia se redimido e ampliado seus horizontes. Você quebrou as correntes. Agora, os ecos do amor e da dor se tornam um novo começo. As chamas de esperança dançavam ao redor da cidade, enquanto as pessoas começavam a sair de sua letargia, libertadas dos medos que antes as aprisionavam. Maria sentiu a emoção tomando conta dela. Dante, você é um verdadeiro herói. Ele sorriu, mas a verdadeira vitória era coletiva, e todos sentiam o poder renovador da unidade. Eldorado floresceria novamente, reconstruindo-se a partir da simplicidade do amor verdadeiro. Com a cidade repleta de vida e luz, a batalha havia sido vencida, e Maria, Dante e Davi sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que o futuro ainda reservasse. Agora é a sua vez de criar sua própria história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixa um like agora para alimentar o algoritmo, fazendo a diferença. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós nessa jornada épica.